Olha, de volta na 102, agora 12h57 e vamos direto com o quadro Momento do Empresário aqui na 102 FM. Hoje nós estamos de volta com o Dino e também o Afonsim, né? Que vão falar com a gente a partir de agora, trazendo informações dentro do Momento do Empresário. E hoje um assunto que eu quero que você preste bastante atenção, porque a ADM Empresarial vai abordar esse assunto de várias maneiras, de vários ângulos, e também a gente vai comentar a respeito do que pode ser feito, do que pode ser trabalhado. Tudo isso você vai acompanhar a partir de agora. Vamos dar boas-vindas e uma boa tarde pro Afonso e também pro Dino. Hoje não tem jeito de errar o boa tarde, porque nós já estamos bem depois do meio-dia, né? Um pouco atrasado, pedimos desculpas aos ouvintes, muitas pessoas estavam esperando aí o Momento do Empresário, mas agora sim começamos. Dino, Afonsim, boa tarde para vocês. Boa tarde, Júnior. Boa tarde a todos os ouvintes da 102. Nós ficamos aí 2 programas, né, 2 quarta-feiras sem participar, buscando algumas informações, tratando também de alguns assuntos que nós vamos tratar aqui, tá? Então, mais uma vez, muito obrigado a todos aí. E trazendo agora algumas informações bem relevantes, né? Mas antes disso, Afonso. Boa tarde, Valdeco. Tudo bom? Boa tarde, Afonso. Estar de volta agora, né? Então, agora ao vivo em cores aqui, ó. Do Mineirês, né, novamente. Sim. E hoje nós temos aí um tema muito interessante. Nós resolvemos dar uma pausa aí, de forma que a gente pudesse atender um pouco desses temas que estão sendo tão debatidos e comentados na nossa cidade e, de modo geral, também no nosso país, que é uma questão aí da economia pública, o cenário que o país está passando, que o nosso município também está vivenciando isso, e vimos que seria algo muito relevante, então resolvemos dar uma pausa nos outros temas que a gente já tinha programado, para a gente poder esboçar um pouco mais sobre essa realidade que a gente tem vivenciado. Tá certo. E hoje um tema que inclusive, é um tema empírico, né? Para quem não entende o termo da palavra, o Afonso esteve em outros locais do Brasil, né? A gente vai tratar da realidade econômica do país, né? Justamente, Valdeco. A gente esteve discutindo essa semana, até por conta de questões, como você disse, a nível nacional e também municipal. Por conta dessa viagem que a gente foi atender aí alguns clientes nossos no norte do país, voltados aí mais especificamente para Manaus e Boa Vista, até em Roraima, na divisa aí com a Venezuela, aí eu pude presenciar algo que muitas das vezes nós enxergamos na televisão apenas e a gente fala, isso está tão distante, não é algo que vai afetar a gente. Só que, estudando tudo isso, em debate até com pessoas que discutem esses temas, a gente pôde entender que isso é algo que realmente acontece na nossa realidade. Lá, especificamente em Boa Vista, tinham muitos venezuelanos e hoje a gente está vendo aí essa crise, não estava tão intensa igual está agora, até mesmo as fronteiras foram fechadas e vários assuntos afins nesse sentido, mas era um cenário que desconfigurava um pouco a cultura local e também o impacto que isso causava e estava causando naquele momento dentro dos negócios que lá nós estávamos analisando, estudando e levando aí um aperfeiçoamento. E ao chegar aqui, eu pude também agora, mais exatamente essa semana, presenciar aí algumas questões voltadas para o nosso cenário municipal, vamos dizer assim, algo que a gente tem visto que está criando um conflito a nível nacional. Hoje nós temos aqui na cidade também, que tem sido muito falado em relação à política, a questões econômicas do nosso município. Então, isso de forma geral é algo que deve ser debatido não só aqui, mas também de forma mais amplificada por conta de todo o impacto que tem causado no nosso cenário econômico. E também, né, uma questão muito interessante do que o Afonso disse aí, do que foi visto, né, no cenário, digamos aí no norte do país, é que a grande questão, e a gente analisa isso e hoje consegue transpor um pouco para a nossa realidade, é a diferença e o choque de culturas, de uma parte do país para outra, de uma cidade para outra, de uma região para outra, de um estado para outro. O que isso nos traz de exemplo é o quanto algumas cidades, alguns estados, né, está mais desenvolvido em relação ao outro, né? Não só em relação à infraestrutura, mas também a pessoas, a maturidade dos negócios, a também
o profissionalismo de cada um e essa diferença, né? Se a gente pegar aí o sul do país e o norte do país, né? A diferença é muito grande, muito grande. Então, isso serve para nós como um exemplo e isso também nos mostra o quanto nós temos a desenvolver e também, analisando aí já outros estados mais desenvolvidos, nos mostram que realmente a gente tem capacidade de desenvolver, tem espaço para desenvolver e isso nos tranquiliza nesse aspecto, né? Então, tratando especificamente disso, né, nós vamos falar um pouco aqui dessas mudanças governamentais, né, o impacto disso na economia como um todo, essas questões depois trazendo para nossa micro-região, para nossa região especificamente, para nossa cidade também, todo o impacto que acontece, né, esse desgaste em relação à prefeitura, a vereadores, o que isso efetivamente acaba impactando no nosso dia a dia, certo? E apesar de ser um tema muito até longo, se a gente for entrar aí e querer esmiuçar todo ele, a gente vai ser bem específico e mesclar isso em relação com as empresas. Por quê? Por mais que às vezes o empresário, o empreendedor, ele não esteja totalmente dentro desse cenário público, desenvolvendo e criando estratégias aí para uma questão mais voltada para as outras pessoas, além das suas empresas, eles estão inclusos nesse ciclo, ou até mesmo dentro dessa bolha, por conta de todo o impacto que os nossos governantes causam dentro do cenário privado. Sim, e essa questão do governo, o maior impacto que a gente vê, além do impacto econômico, né, que é vital, a gente vê aí uma desorganização, uma falta de planejamento, falta de consistência. A gente sabe que muitas das vezes o que mais prejudica o brasileiro, o que mais nos prejudica, é a falta de seriedade, principalmente de planejamento na questão pública, né? A gente sabe que alguns fatores são críticos, né? Às vezes não é por má vontade, não é só por conta da corrupção, e sim por causa de todo um sistema instaurado. Então, se a gente traduzir isso e trazer isso, o público para o privado, o que acontece é que no público não há nenhum tipo de... Há um planejamento, mas por uma questão orçamentária, de emenda parlamentar e por aí vai, mas não por uma questão econômica mesmo, de realmente a coisa pública ser viável, ser economicamente, né, sustentável. Então, essas são as características. E falando desse cenário político, né? O que acontece é que com toda, né, com tudo que está acontecendo, acaba havendo um descrédito, né, a nível empresarial. As pessoas deixam de acreditar no comércio local, as pessoas deixam de acreditar na economia da cidade, acabam perdendo o foco realmente de trabalho por essas questões, né? Que é uma coisa que a gente escuta na televisão todo dia, o nível de confiança Brasil, o nível de confiança do Brasil aumentou, diminuiu, qual que é o impacto que isso tem na Bolsa? Nós estamos falando de uma coisa um pouco mais distante de nós, agora traduzindo isso para a nossa realidade, essas inúmeras discussões, né, traz para nós também um desconforto que acaba diminuindo a confiança do empresariado, né, na cidade, e isso causa um desconforto muito grande e a gente acaba presenciando isso no dia a dia, né? E aproveitando em relação a crédito de ter uma imagem boa, o país agora teve, né, uma mudança de governo que estava sendo e tem sido aí algo bem esperado por todas as questões de cenários aí envolvendo a economia de modo geral. Porém, a gente sabe que, por conta da desestrutura e falta de planejamento de governos anteriores, tudo isso leva um tempo, que é até mesmo uma relação de que para os novos planejamentos passarem a serem, vamos dizer assim, que surtirem efeitos, a gente acaba tendo um tempo grande até por conta de todo o tamanho do nosso território, de espaço, e voltando esse cenário de mudanças para um cenário da nossa região, nós temos aí, hoje em dia é muito fácil falar, nós temos às vezes pessoas que acabam fazendo com que cargos políticos se tornem até profissões, desmerecendo um pouco a questão da evolução da região, do país, de modo geral, da economia, para, como você falou, Dino, que seja algo que possa ter uma saúde financeira, econômica, Sim. que seja sustentável, a gente acaba perdendo um pouco. E aí um ponto interessante é que
como essas pessoas acabam ficando muito tempo no governo, elas acabam esquecendo que não tem como nem mesmo falar de um governo anterior. Não. Por quê? O governo anterior era a própria pessoa. Então, assim... Eles estavam lá dentro também. Justamente, né? Essas mudanças no governo, elas são interessantes por conta disso. Não para jogar a culpa, porém, para a gente ter cabeças diferentes que possam desenvolver ideias que vão impactar efetivamente, de forma positiva, na realidade de cada um de nós. Só para, né, enxugar esse assunto, né, e deixar um último recado em relação a esse assunto, governo, município, né, prefeitura, vereadores. Uma coisa que a gente vê no dia a dia, no planejamento financeiro, no planejamento orçamentário, né, seja do país, seja de uma empresa, de uma corporação, o que a gente sabe que quando tem um problema instaurado, ou seja, quando eu tenho um déficit, quando eu tenho qualquer rombo orçamentário, para conseguirmos, né, sairmos disso, demora-se um tempo. E geralmente em todos esses cenários é longo o tempo. E o que muitas das vezes a gente vê é uma venda de uma promessa de se resolver isso em pouco tempo. E isso não se resolve em pouco tempo. Então, resumindo, a gente tem que torcer para esses governos, né? Quem assumiu agora, né? Vamos falar aí, o presidente que assumiu agora, a gente tem que torcer para ele ter um bom planejamento e tem que torcer mais ainda para o próximo que entrar, independente se for ele reeleito ou outro, que continue o mesmo planejamento ou que melhore esse planejamento. Porque o que acontece na maioria dos casos é uma desconstrução do planejamento anterior e aí o rombo orçamentário vai só aumentando, né? Por questões simples, até mesmo de partido, coisas que interferem num cenário muito maior, né? Lógico, a questão é mais política do que econômica, né? Justamente. Então, essa que é a questão. Bom, mas agora falando né, especificamente de empresas, de negócios, né, e de tudo isso, como que as empresas podem se comportar frente a esse cenário? No último programa que nós fizemos, que nós trouxemos aqui, o Sr. João Mendonça, ele falou uma coisa muito interessante. Ele falou que o governo, né, de certa forma, são as pessoas, somos nós mesmos, né? Ou seja, nós temos que agir e nós temos que ter, né, iniciativa suficiente para gerirmos todas as coisas, independente de governo. Então, a situação que está aqui, nós já sabemos, já é um fato instaurado. Então, como nós vamos lidar frente a isso? Então, existem algumas estratégias para trabalharmos frente a esse cenário. Que isso não impacte, né, no seu negócio. Lógico, vai ter um impacto, né, em relação à perspectiva. Mas há como todas as empresas trabalhar de forma a ter sim lucro, a ser saudável e sustentável, né? E esses são os aspectos que a gente quer frisar agora e é muito importante todos os ouvintes aí, empresários, empreendedor, tá ligado com a gente aí para saber algumas dessas circunstâncias. É justamente a questão da flexibilidade, né, Dino? Porque primeiro fato. Isso que é importante sempre ter, um orçamento é relevante ter sim, mas é também importante ter todas as ferramentas para poder criar um plano A, um plano B, um plano C. Não que isso vá mudar o último objetivo, o objetivo principal. Porém, é necessário ter. Por quê? A crise é algo que não vai passar. Na verdade, a crise não é uma crise que se assemelha a uma chuva, a um temporal que logo vai passar. Vamos dizer assim, que é só ficar esperando dentro de casa que uma hora ela passa. Então, esse temporal é uma nova forma do mundo operar. Querendo ou não, o temporal vai passar a ser uma norma, ou talvez até já é a norma. E quem fica dentro de casa, esperando a chuva passar, possivelmente não vai saber desenvolver com a chuva. E automaticamente, quem está lá fora, lutando, criando outros desafios, buscando mudanças, tendo essa flexibilidade, vai começar a construir coisas totalmente diferentes. Um guarda-chuva mais forte, mais resistente, para poder lidar com o que a gente chama de crise. Você tem um pouco até mais de experiência que eu, né, Dino? Não vou dizer que você é mais velho, não. Mas assim, eu com 24 anos, desde que eu passei a entender um pouco mais sobre vida, vamos dizer assim, eu escuto falar de crise. Então, é algo que a gente pode ver que é perceptível que não vai passar. É simplesmente um nome que a gente precisa modificar e ter a informação e saber utilizar essa informação para trabalhar com isso. Porque até mesmo nessa época em que estamos, quem é capaz de utilizar a informação
é até mais importante do que quem somente tem a informação, porque ter a ideia, ter a informação, não necessariamente vai fazer com que a pessoa possa criar uma evolução dentro do seu negócio ou até mesmo de forma pessoal. Então, toda essa evolução está acontecendo de forma muito acelerada e é muito relevante a gente estar atento que a crise é algo que não vai passar e para isso nós precisamos ter um planejamento e também flexibilidade para lidar com todas essas circunstâncias. Essa questão da crise não vai passar, né? O mais interessante disso, né? Eu falo interessante, a pessoa fala, nossa, mas como é que crise é interessante? Bom, primeiro que a gente estuda é que esse é um fato de mudança. Isso é que faz com que as pessoas realmente cresçam e evoluam, né? Se não houver crise, ninguém vai crescer, ninguém vai evoluir, tudo é fácil, tudo é cômodo e por aí vai, né? Então, o que acontece, tendo em vista esses fatos, uma palavra-chave que o Afonso citou é a flexibilidade. E olha o tanto que é importante a flexibilidade. O que nós vemos hoje nos negócios? Muitas das vezes uma empresa X, certo? Vamos supor, tem uma empresa aqui na cidade, por enquanto é só ela no mercado e ela domina o mercado, lógico, é só ela. De repente entra um concorrente dela e muitas das vezes esse concorrente, por estar começando, um custo menor, ou às vezes por ainda não ter noção de negócio, ele entra e vem colocando, precificando produto ou qualquer outro tipo de serviço muito abaixo do que se é praticado. Imagina o que vai acontecer nessa empresa se o dono, se o diretor da empresa não tiver flexibilidade, se ele não tiver informação, se ele não tiver os dados na mão, se ele, frente a essa situação, ele não souber se comportar. Imagina o prejuízo que essa empresa pode ter. Ela vai ter uma crise, né, sem ser por conta dos aspectos econômicos, sem ser por conta da política. Então, isso em todos os negócios é factível de acontecer, né? Vem o seu concorrente, né? Na maioria dos negócios, principalmente aqui em Frutal, são raros os casos que existe uma empresa só, né? A gente já pelo porte da cidade aí tem vários negócios similares, vários concorrentes de forma sadia. Então, o empresário ele tem que ter flexibilidade. E, além da flexibilidade, ele tem que ter informação na mão. Qual que é a sua despesa? Qual que é a sua margem? O que ele pode fazer? O que ele não comporta fazer? Vale a pena faturar mais? Se ele faturar mais, qual que é o impacto? Né? Para ele faturar mais, ele tem caixa para isso? Exemplo, se você compra à vista sua mercadoria e vende a prazo, então se você for aumentar seu faturamento, você tem que ter caixa disponível. Senão você não vai conseguir fazer esse incremento. Né? E a maior dúvida dos empresários, que a gente escuta todo dia, tá, mas eu não vejo o meu dinheiro. E olha só, o tanto que é fácil você não ver seu dinheiro. Mais uma vez, se você aumentar seu faturamento e se você compra à vista e vende, na maioria dos casos aqui, mesmo se você vende no cartão, se não for o débito, e mesmo o débito você demora 2 dias para receber, e se for no crédito, se você não for fazer antecipação, você demora 30 dias. Então você comprou, ok? Vendeu, você vai ter que comprar primeiro, vai vender, né, assim que você compra ou depois que chega o seu estoque. Então, você tem o seu prazo médio de venda aí. Então, seu prazo médio de pagamento é menor do que o prazo médio de recebimento. Então, você tem que bancar todo o seu crescimento. E a maioria das vezes, as empresas não têm caixa disponível para isso. Então, vai faltar, ele não vai ver dinheiro, ele não vai ver sobra de dinheiro. Aí vem a inadimplência, né? Não recebe parte disso, né? Então, vai faltar dinheiro de novo. Ele estocou demais, comprou, achou que ia vender um produto, comprou mesa, achou que ia vender um tanto número de mesa, depois não vendeu tudo aquilo, ficou estocado, ou seja, o dinheiro dele ficou no estoque. Então, são vários os fatores, né? A gente fala em 3 fatores principais que te roubam o dinheiro, digamos assim, né? Que é a inadimplência, a compra, né? O estoque, certo? A compra referida ao estoque, né? E bancar crescimento, bancar investimento. Então, essas 3 situações principais te rouba, entre aspas, o seu dinheiro aí. Vai fazer você não ver o dinheiro no seu caixa, não ver sobra de caixa, né? Então, por isso que é muito importante e relevante essas informações e você ter tudo isso na mão.
Justamente, Gino. E aproveitando até mesmo, falando de negócios, falando aí de um cenário público, como o intuito do nosso quadro é falar sobre empreendedorismo, empresários, mas também não esquecer das pessoas que estão dentro dos negócios, Sim. dos colaboradores, dos funcionários e até mesmo numa questão mais pública, do cidadão, a gente fazendo um bate e volta aí sobre a questão pública e privada. Dentro hoje de um cenário de uma organização pública, nós temos cidadãos e, vamos dizer que, colaboradores da rede pública que acabam entrando de uma forma tão intensa no negócio público e fazem daquilo ali a sua vida. Isso é coisa muito importante, porém deixam de se programar. No cenário privado nós temos isso também, pessoas que estão dentro das empresas, dentro dos negócios e acabam esquecendo de evoluir, de buscar uma construção melhor para a sua vida. E no cenário público nós temos até um jargão que o pessoal costuma utilizar, que é a questão do cabide de emprego, Sim. né, que é onde acaba consumindo muito todos os recursos e verbas públicas, porque acaba que a folha salarial da empresa pública se torna muito alta. Então é onde a gente acaba tendo aí um rombo que acaba desconfigurando todos os outros orçamentos, mas o ponto principal é que essas pessoas acabam dependendo muito dos negócios e esquecem até mesmo de evoluírem e buscar algo além. Então, quando a gente tem aí, talvez, vamos dizer que uma demissão em massa voltada tanto para o lado público ou para o lado privado, a gente acaba tendo um número muito grande de famílias que são prejudicadas por conta disso. Quando a gente não tem, acaba que o órgão público é o maior prejudicado. Então, dentro desse cenário, a gente deixa um recado também para esses colaboradores, para os cidadãos, para todas as pessoas que trabalham aí diariamente. Busquem evolução, busquem o conhecimento, busquem estar criando um planejamento pessoal para a vida, para não dependerem apenas de uma fonte, de uma receita, de um local apenas. Não que você tenha que sair pulando de galho em galho, porém, tenha algo planejado e programado para você também não ficar dependente somente disso. Nós vamos falar posterior a isso sobre cursos e workshops que a DM Empresarial também proporciona em relação a isso. Mas antes, até nós temos hoje a participação da Cris, né, Cris? Tá aí falando com a gente aqui também, participando do programa. Olá, boa tarde, viu, meninas? Prazer estar com vocês aqui. Obrigado. Muito bom. E, Cris, eu queria aproveitar a sua presença aqui, aproveitar que a gente está falando sobre colaboradores. Você conhece o termo intraempreendedor? Nunca ouvi falar. Não? Não. Então nós vamos falar rapidamente sobre isso, mas nós vamos também depois explicar um pouco mais como funciona no workshop que nós vamos disponibilizar para todos os colaboradores da nossa região. Intraempreendedorismo, resumidamente, é a pessoa que empreende dentro de algum tipo de empreendimento, de forma bem simples. Então é um colaborador, é um funcionário que desenvolve atividade dentro de uma atividade já existente, ou seja, que ela já trabalha. Então, nós vamos estar falando mais sobre isso, mas a pessoa ela passa a ter esse tipo de perfil também, ou ela cria isso buscando a sua evolução. Sim, esse assunto é um assunto muito interessante e é uma questão que nós já há algum tempo, né, estamos estudando, há algum tempo estamos vendo qual que seria a melhor alternativa para se fazer isso de maneira objetiva e também essencial. E eu gostaria de todos os ouvintes, gostaria e quero mesmo a participação de todos os ouvintes nesse sentido, de ajudar a divulgar isso, tá? Eu quero que fique bem claro a importância desse workshop, mais uma vez, intraempreendedorismo. E se não ficar claro o objetivo dele, depois eu gostaria que deixasse um recado aqui para nós, tanto nas redes sociais, na própria Rádio 102, porque esse assunto ele é muito importante. Desde o primeiro programa, nós falamos do quanto nós gostamos da economia local, né? Sem desprezar nenhum cliente que a gente tem fora, nem nada, mas especificamente, esse intraempreendedorismo, né, ele é voltado também para o desenvolvimento local e do desenvolvimento geral, mas vai ficar claro agora em relação a isso. Vamos lá. Nós queremos saber, certo? E desenvolver todas as pessoas, todos os intraempreendedores dentro de cada negócio. Então, você ouvinte que sabe que dentro da sua empresa que você trabalha, né, ou algum amigo dentro de algum negócio, desenvolve um bom trabalho, desenvolve um bom papel, né,
fale um pouco mais, explane um pouco mais sobre isso, né? E nós vamos ter esse workshop. O intuito é fazer um encontro, certo? Sobre essas pessoas, tá? Para a gente conhecer mais esses intraempreendedores. E para que cada vez mais esses intraempreendedores, né, evoluam, cresçam. Amanhã ou depois, parte deles, com certeza, tem o objetivo de ser um empresário. Então, já saber como que isso funciona, qual que seriam as boas práticas. Mas o intuito do empreendedorismo é conhecer de fato essas pessoas, todas essas pessoas que estão dentro dos negócios, que desenvolvem um bom papel, e pegar essas pessoas e ajudá-las no seu desenvolvimento. Nós temos várias técnicas específicas para isso, estudamos todas as características locais de todo o nosso município, não só de Frutal, mas fizemos um mapeamento para realmente entender e saber o que especificamente precisamos desenvolver dentro de cada nicho de negócio. Justamente, e o porquê da gente estar falando sobre, vamos dizer assim, uma pessoa que empreende dentro dos empreendimentos de Frutal, ou das pessoas que estão desenvolvendo os negócios dentro de Frutal, e juntar isso, mesclar isso com o cenário público, o cenário privado de empreendedor, de empresários. Porque são justamente essas pessoas que compõem toda a nossa sociedade, como cidadão, uma vez falando de órgãos públicos, e como colaboradores, uma vez falando de empresas, de negócios da nossa região. Então, hoje o intuito do nosso quadro foi justamente trazer todos esses tópicos em relação a estruturas governamentais, estruturas privadas, negócios que estão em desenvolvimento, o cenário até mesmo e todo o impacto que tem sido causado por conta dessa nossa evolução ou até mesmo retrocesso, né, vamos dizer assim, em relação a alguns pontos, porém visando a evolução, e os motivos e necessidades das pessoas, trabalhando ou não, terem a capacidade e uma visão de poderem e sempre pensarem em poder evoluir e criar uma evolução dentro ou fora do negócio. Então, esse workshop nós vamos falar aí sobre um pouco mais sobre o termo, sobre essas pessoas que estão desenvolvendo, sobre esses colaboradores, sobre essas empresas e a importância de se ter proatividade, uma boa comunicação, trabalhar em equipe e sempre não olhar somente para dentro, vamos dizer assim, que de um foco. Ter uma visão holística e buscar de forma global a melhoria para todo mundo. Pessoal, esse workshop intraempreendedorismo, ele será realizado no dia 24/3, tá? Depois isso... 24/4, tá? Não é 24/3 não, que isso já seria esse mês. Desculpa aí. 24/4, ou seja, em abril, dia 24 de abril, vai ser realizado esse workshop, tá? Depois vai estar disponível nas nossas redes sociais até sexta-feira, o local, data e tudo mais, como que faz a inscrição. Então, em relação a esse workshop, é muito importante para todas as pessoas, tá? Tendo em vista, né, mais uma vez, o que o Afonso já disse aqui, a gente vai discutir muito sobre proatividade, comunicação, trabalho em equipe, o desenvolvimento dos negócios. Então, isso é importante para todos os colaboradores, empresários também, tá? É muito importante também nesse workshop o network que se pode ter, ou seja, os empresários conhecerem outros, né, intraempreendedores, tá? Para estar focado aí numa possível seleção e por aí vai. Então, é muito interessante, nós depois vamos divulgar mais sobre isso para não ficar corrido aqui, certo? Mas é muito importante. E também, pessoal, todas essas características que nós falamos, né, público, privado, qual a interferência do governo no nosso negócio, o recado principal que a gente quer deixar é o seguinte, igual o Afonso falou, a crise, não vamos nem falar mais em crise, porque no sentido de que, né, primeiro, a gente escuta de crise, né, desde pequeno, certo? Primeiro Justo. ponto. Segundo, a gente sabe que em relação a essa crise, analisando assim, já acreditamos, né, que nós já estamos saindo dela, já melhorou, já evoluiu, todos os indicadores mostram, né, que nós tivemos uma evolução, crescimento na geração de emprego, nos fatores, em todos os índices econômicos, né? Então, ótimo, estamos no caminho certo, vamos lá, vamos continuar seguindo.
tá? E o outro recado para finalizar, que a gente gostaria de deixar também, tá? Que é o segundo encontro dos empresários. Nós realizamos, né, o ano passado o primeiro encontro dos empresários e agora esse ano nós vamos realizar o segundo encontro dos empresários, tá? E o tema desse encontro é Desmistificando a Velha e a Nova Economia. Vai ser um tema muito interessante. Vamos trazer aí bastante coisa, mais uma vez, para interagir, ter interação, a gente focar no desenvolvimento de Frutal. Uma coisa muito interessante, pessoal, Frutal tem se destacado a nível regional, né, a nível estadual, por conta das empresas que aqui se instalaram, por conta de todas as grandes indústrias que aqui estão crescendo, todas estão apostando em crescimento, desenvolvimento, investindo em tecnologia. As indústrias que aqui estão trazendo outras indústrias. O impacto de serviço dessas empresas aqui na cidade é muito grande. E conversando, né, com alguns, né, donos dessas indústrias daqui, a gente vê a necessidade das empresas daqui como um todo se especializarem cada vez mais, se especializar no serviço, na mão de obra, na questão do atendimento, na organização. Então, sabendo desses fatores, e mais uma vez uma coisa que a gente vem estudando, buscando, né, desde o nosso projeto Avança Frutal, nós já falamos aqui uma vez, desde o nosso projeto, por isso que a ideia de montar esse workshop, que já está marcada a data, 24 de abril, e de trazer pela segunda vez, né, o segundo encontro dos empresários. Justamente isso, Dino. Para encerrar o nosso quadro de hoje, são esses os principais recados que a gente tinha necessidade de trazer em relação a todo o cenário da nossa região, do nosso país, e deixando claro que nós, DM Empresarial, estamos buscando cada vez mais poder contribuir tanto para a nossa região Frutal, para o nosso país de forma geral, vamos dizer assim, e para cada pessoa que está aí junto com a gente diariamente ou não. Agradecer também todos os nossos colaboradores aí que sempre nos auxiliam e nos dão suporte para a gente estar aqui todas as quarta-feiras. Agradecer ao Euron Marques também, que faz aí todo o nosso fechamento aí das partes das câmeras, né? Opa. Que podem nos acompanhar nas redes sociais, Spotify, nossos podcasts também estão lá disponíveis para vocês. Entrem lá no Spotify, digitem DM Empresarial, no Instagram, busquem a DM Empresarial também. Fiquem ligados que nós vamos trazer para vocês aí muitas atualizações sobre o que a gente fala aqui e também sobre temas diferentes e atualizados para a gente poder buscar uma evolução. Muito obrigado, Cris. É um prazer ter você. Você entendeu o Intraempreendedor? Mais ou menos, tem que estudar mais, ouvir mais. Perfeito, então faça o convite. Vou participar do Participe do nosso workshop, que lá a gente vai poder esboçar e detalhar um pouco mais sobre isso. É o que falta. Justamente. E agradecemos a todos aí, muito obrigado por nos ouvir, tá? Dino, qualquer recado também que você queira deixar aí pro pessoal? Pessoal, finalizando também, agradecer a Cris aí, agradecer o Euron Marques Fotografia, agradecer mais uma vez também todos os nossos clientes, só reforçando o agradecimento que o Afonso já fez, e também agradecer aos nossos clientes, né, que todos os dias nos trazem, né, bastante material, bastante fato. Eu acho que é recíproco o nosso crescimento, e isso que é muito importante, isso que é muito bacana. Então, a gente vê o resultado do desenvolvimento, né? Então, a todos os nossos clientes aí, muito obrigado, né? E agora um recado a todas as pessoas, seja ele empresário, empreendedor, colaborador. Pessoal, quer falar de negócio? Quer saber um pouco mais sobre negócio? Quer desenvolver? Esse é o nosso trabalho. Esse é o trabalho da DM Empresarial. Isso é o que nós fazemos. Gostamos do que fazemos, temos prazer de fazer isso. Tá? Mais uma vez, reforçamos, temos esse projeto que é o Avança Frutal, tá? Mapeamos toda a cultura da cidade para saber o que as empresas precisam de fato desenvolver, né? De dentro para fora. Sabemos a característica das equipes aqui em Frutal, das pessoas, das suas limitações e o que realmente precisa ser feito e desenvolvido. Tá? Então, muito obrigado a todos, muito obrigado a todos os ouvintes da 102, né? Um resto de semana muito boa para todos nós e vamos em frente. E precisando falar sobre negócio, empresa, empreendedorismo,
consultoria, DM Empresarial. Cris, muito obrigado, viu? Uma boa tarde, bom trabalho. Obrigada. Agora, 1h32, a gente encerra o momento do empreendedor aqui dentro do programa Raio X. Valdeco já foi, né? Tinha um compromisso. O menino sai correndo. O compromisso dele é tipo um almoço. Tava com muita fome. Cris, você pode vir? Venho. Tem que trabalhar também. E a gente encerra aqui com os meninos, o Dino e o Afonso. O Heron participando com a gente, fazendo o Big Brother aqui, né? A gente pensa assim, tem uma câmera filmando. Não posso fazer isso. E acaba que faz algumas caretinhas de uns negócios, né? É isso mesmo. Meninos, obrigada, então, de volta na próxima quarta-feira, né? Com mais um momento do empreendedor dentro do Raio X. Obrigado. Um abraço a todos.